A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que bom estarmos reunidos mais uma vez no nome do Senhor Jesus. E hoje pela manhã eu participava de uma reunião, daí a pessoa que dirigia a reunião trouxe o seguinte texto, que desde o período da manhã esse texto não sai do meu coração e eu quero compartilhar esse texto contigo agora no início desse culto. É Salmos de número 103, do versículo 1 até o versículo 5. Diz o seguinte: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Você sabia que você pode dar uma ordem, uma orientação para você mesmo, para a sua alma? E aqui o salmista, ele está dando uma orientação para ele mesmo, para a alma dele: bendiga o Senhor. Que nesse momento, que nessa reunião, que durante esse culto, nós possamos dizer a nós mesmos: bendiga o Senhor, glorifique a Deus, lembre-se de todos os benefícios que Ele tem feito a nós, lembre-se de todos os pecados que Ele já te perdoou e que Ele te perdoa, lembre-se de todas as bênçãos, de toda a compaixão, de todo o propósito que o Senhor tem te mostrado. Que nessa noite, ou nesse dia, nesse momento que você está tendo acesso a essa mensagem, que você possa dizer a você mesmo quanto Deus tem sido bom contigo, que você possa se lembrar disso. E eu gostaria de orar agradecendo a Deus, agradecendo por esse momento, por essa oportunidade onde estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, ó Pai querido, por todos os benefícios, por toda a bondade que o Senhor tem mostrado, manifestado a nós. Senhor, que nesse momento, ó Deus, nesse momento de adoração, nesse momento de celebração, ó Deus, a nossa alma possa perceber quão bom é o Senhor, quão digno de ser louvado e adorado é o Senhor. Que possa vir à mente de cada um de nós todas as lembranças, todas as informações que trazem alegria, esperança para a nossa vida. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe, ó Deus, a nossa adoração, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então adorar o Senhor em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse culto, mas seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui para ajudar você a louvar o Senhor aí na sua casa, junto conosco aqui também, né? Então, se você puder, chame quem está perto de você aí para cantar com você, para louvar ao Senhor junto com você. E que não somente hoje, durante o culto, durante essa reunião, mas que durante a sua semana você tenha esse tempo de adoração e de louvor ao Senhor, colocar um som na sua casa, ou mesmo dar play de novo no culto e assistir de novo, ouvir os louvores novamente. E nós vamos cantar aqui que o Espírito Santo ele é bem-vindo aqui. E eu creio que ele vai se manifestar para você aí, se você tiver fé nele e se você o quiser também. Então, enquanto você ouve essa canção, enquanto você canta essa canção, que o Espírito Santo invada a sua casa, invada a sua família, que você sinta aí na sua casa a presença do nosso Pai, em nome de Jesus. Esperança viva.
encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Muito bem, dando prosseguimento a esse encontro nosso de toda semana, eu não sei se você chegou a pensar como eu pensava, né? Antes de eu me tornar um cristão, eu pensava assim, como que ainda tem gente que entra nessa lei de crente? Como que pode? Eu vi assim, eu tinha amigos, né, parentes que eram cristãos, e eu falava assim, poxa, mas como que eles entram nessa? Coisa estranha, né? A impressão que eu tinha é que se eu me tornasse um cristão, eu ia ter que, sei lá, colocar uma camisa de força, teria que ouvir as pregações do pastor e obedecer tudo que o pastor mandasse. E eu pensava comigo, poxa, mas não obedeço nem meus pais, vou obedecer pregação de pastor. E eu acredito que tem muita gente que acompanha a gente nas redes sociais, que tem participado dos nossos cultos, talvez você seja uma dessas pessoas, talvez até mesmo você já seja um cristão, mas ainda não se libertou muito essa ideia. Eu penso que muita gente que frequenta igreja, ou os que não frequentam igreja, acreditam que o cristianismo, que a vida com Deus é como se fosse um campo de concentração, com lavagem cerebral e perda da identidade, sei lá, você ter que suicidar sua inteligência. Isso foi uma barreira grande para mim, porque eu tinha interesse em conhecer a Deus, mas a forma como a igreja se apresentava para mim, ou os crentes se apresentavam para mim, não era muito interessante, pelo contrário, eu acho que era até um pouco repugnante. Eu não sei se você já pensou assim. Até que um dia eu ganhei uma Bíblia. Na capa da Bíblia, uma capa marrom, estava escrito, conhecereis a verdade vos libertará. E eu falei, opa, peraí, será que eu ouvi a palavra liberdade? Tem essa palavra na Bíblia? E eu fui procurar saber e achei lá, João 8,32, palavras nos lábios de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. E eu comecei a me interessar por esse assunto. Eu peço licença a você para dividir um pouquinho daquilo que foi a minha experiência com essa questão de campo de concentração, camisa de força, lavagem cerebral, até eu entender a liberdade tal qual Jesus anunciava. O texto que eu queria usar é Deuteronômio, no capítulo 15, versos 16 e 17, um texto que aparentemente não tem muito a ver, mas eu gostaria que você, por favor, prestasse atenção nesse texto que nós vamos ler aqui na Bíblia. Se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família, e não tem falta de nada, Deuteronômio 15, 16, versículo 17. Então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Veja, lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que havia escravidão. Mas a escravidão, nos tempos bíblicos, especialmente para o povo de Israel, ela era regulamentada por Deus, dentro dos parâmetros da dureza da sociedade daquela época. Ela continha leis justas, leis que preconizavam alforria, direitos dos escravos, apesar deles não serem assalariados, eles tinham direitos. Então, foi inclusive esses textos de Deuteronômio que serviram de base para a luta pela abolição da escravatura, principalmente nos Estados Unidos. Então, muito interessante isso aqui, né? Havia escravidão, mas havia justiça. E isso era tão forte, tão interessante, que havia escravos que, mesmo recebendo alforria, mesmo podendo serem livres,
preferiam ficar servindo os seus senhores pelo resto da vida. Sabe por quê? Porque debaixo daquele dono, ele sabia o que era justiça, o que era amabilidade e o que era proteção. Muitos desses senhores, uma grande parte deles, eram pessoas que seguiam à risca as legislações mosaicas, e eles então davam tanto amparo, tanto suporte, tanta atenção, tanta proteção para os seus escravos, que haviam alguns que simplesmente disseram, não, eu não quero sair livre, quero continuar a ser escravo. E para que houvesse garantias disso, havia uma cerimônia. Não pense que isso aqui é uma agressão, é uma violência, esse furar a orelha aqui. Era uma cerimônia em que o escravo, então, abria mão da sua liberdade para continuar servindo aquele senhor. Então, realmente, eu estava muito equivocado com essa questão de liberdade, o conceito de liberdade, tá? A liberdade não significa fazer o que a gente quer, mas a liberdade é estar sobre a justiça, a amabilidade e a proteção de um bom Senhor. Isso é liberdade. Tá? Então nós temos aqui uma boa ideia do que significa ser livre. Então eu convido você a, quem sabe, refazer o seu conceito sobre liberdade e até mesmo sobre ser um cristão e ser um crente. Primeiro, quem deseja experimentar a liberdade que Deus dá, deve reconhecer a sua condição de escravo. A primeira coisa que eu preciso saber, quando eu busco uma liberdade de alma, uma liberdade de espírito, quando eu busco uma liberdade genuína, não a libertinagem, mas a verdadeira liberdade, eu tenho que reconhecer minha condição de escravo. Esse escravo que pedia o furo na orelha, né, que queria servir o seu senhor para sempre, ele admitia sua condição e sabia que a liberdade, esse tipo de liberdade, deixa ir para onde eu quero, fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quiser, não devo satisfação para ninguém. Ele imaginava que essa liberdade poderia ser revertida numa nova escravidão. Então o que ele fazia? Ele estava bem com aquele senhor, bem cuidado, recebendo amabilidade, justiça e proteção. Ele disse, não, isso aqui para mim é liberdade, eu quero ser livre sendo escravo desse senhor aí. Isso bate muito com o que Jesus falava, né? João 8, capítulo 33, 34 e 36, diz assim, responderam-lhe então os judeus, somos descendências de Abraão, jamais somos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que tudo ou todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, olha só como isso está muito dentro, muito inserido na condição daquele escravo que pede o furo na orelha porque ele ama o seu senhor e quer continuar. Ele sabia que essa libertinagem, que muita gente acha que é liberdade, acarretaria novos tipos de escravidão. E Jesus disse, quem comete pecado é escravo do pecado. Tem muita gente querendo parar de se prostituir, não consegue. Quer parar de beber, não consegue. Quer parar de fumar, não consegue. Quer parar de consumir pornografia, não consegue. Quer parar, muitas vezes, de comer exacerbadamente, não consegue. Quer parar de mentir, não consegue. Quer parar de gastar dinheiro e não consegue. Ele fica escravo daquilo pela qual ele mais ama e mais deseja. Então, na medida em que ele pensa, eu fumo quando eu quero, mentira. Ele fuma quando o vício quer. Eu bebo quando eu quero, mentira. Você bebe quando o seu vício mandar. Eu vou me prostituir, eu vou mentir quando eu quero, mentira. Isso não é verdade. O pecado escraviza, domina, impõe e não deixa a pessoa fazer o que ela quer. Muito interessante isso. Começamos a entender liberdade quando entendemos nosso estado de escravidão. Outra coisa, liberdade também, dentro desse conceito de Deuteronômio, é conhecer o Senhor bom e amável, que é o Criador de todas as coisas. O escravo da orelha furada quis permanecer com o seu dono, por quê? Porque ele conhecia o seu dono muito bem.
Duvido que um escravo ia querer permanecer como nas condições da escravatura, debaixo do jugo de um senhor que não fosse uma pessoa justa, amável e protetora, a qual ele conhecesse muito bem. Então, para que você verdadeiramente conheça essa liberdade, primeiro, admita a condição de escravidão. É impossível o ser humano ser livre por conta própria, sem ter nenhum domínio sobre ele. Se ele não vai servir a si próprio, o seu ego, ele vai servir a Satanás, ou ele vai então servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só como é interessante. Conhecer o Senhor bondoso, o Senhor do universo. O escravo da orelha furada quis permanecer, porque não era bobo. Ele sabia que aquele Senhor ia proporcionar para ele um sentimento, uma proteção, uma amabilidade, que ele não iria conseguir sozinho. E isso requer humildade e requer conhecimento de Deus. Você conhece a Deus? Você conhece Jesus? Muita gente fala que conhece, mas não leu sequer um capítulo da Bíblia. Diz que conhece a Deus porque vai à igreja, mas ir à igreja é muito pouco para conhecer a Deus. É necessário você conhecer a palavra de Deus, é necessário você conhecer pessoas que andam com Deus, é necessário você buscar a Deus em oração, é necessário você abrir seu coração para ter experiências com Deus. Deus é um Deus que a gente pode experimentar, que a gente pode provar. Não experimentar no sentido de provar como quem prova um doce, um vestido ou um terno, né? Em que você aceita ou rejeita. Não, é ter uma experiência vital, íntima, positiva, dinâmica e concreta com Deus. Deus te chama para isso. Então, esse homem, esse escravo da orelha furada era alguém que conhecia muito bem quem era o seu Senhor. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, Deus falando conosco: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e justiça e juízo na terra. Essa é a grande realidade. Quem conhece Deus realmente pode se gloriar ou se vangloriar, sentir orgulho de si, porque conhece um Senhor bom, amável e protetor e decide voluntariamente servi-lo por toda a sua vida. Começamos a entender liberdade quando conhecemos o grande libertador, e esse libertador é Jesus Cristo. Por último, e não menos importante, conhecer a liberdade é possível se a gente se submete voluntariamente a Deus em amor. É necessário voluntariedade. Esse escravo, ele era libertado, então ele podia constituir família, ele poderia adquirir bens, ele poderia fazer empréstimo, ele poderia constituir família, ele poderia ter até empregadores, ou empregados, ele poderia ser um empregador, ele poderia também ser empregado do seu próprio dono, mas ele voluntariamente decide. É aí que eu me confundia no início, quando eu não entendia o cristianismo. Eu achava que a coisa era meio imposta, que as pessoas vinham a Deus por conta do medo. Eu achava que ser cristão é ser uma pessoa amedrontada e frágil, ao mesmo tempo fraca e incapaz de gerir seus próprios rumos. Eu achava que então essa pessoa se unia a outras pessoas mais fracas ou tão fracas quanto ela e se submetia a um jugo de controle mental e emocional dentro de uma igreja que ia enchê-la de regras para que ela ficasse ali por toda a sua vida, enquanto a vida lá fora continuava maravilhosa. E eu me enganei redondamente. Eu convido você para abrir seu coração para isso. A Bíblia fala: se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e a sua família, é aqui que está o segredo do cristianismo. O cristianismo é eu me colocar debaixo de um Senhor chamado Jesus Cristo, porque eu o amo, porque há uma afinidade com Ele, eu o conheci, Ele deu sua vida por mim, Ele morreu na cruz por mim, Ele ressuscitou por mim, Ele subiu ao céu por mim, Ele vai voltar por mim.
Ele enviou o Espírito Santo para habitar em mim, para me capacitar, para seguir a sua lei, para obedecê-lo e para continuar crescendo nesse amor por Ele. E eu pensei, o que significaria esse furo na orelha? Porque muitos devem estar pensando, né, pastor, mas furar a orelha dele, qual era o sentido? O sentido realmente era marcá-lo. Esse furo na orelha era um documento que servia tanto para o escravo quanto para o Senhor. Ambos desfrutavam dessa documentação que era um furo na orelha. A consagração dos sacerdotes de Israel precisava passar sangue na ponta da orelha. E há também um texto em Amós, capítulo 3, verso 12, que diz assim, que um pastor, quando ele salvava uma ovelha, ele muitas vezes a salvava pela ponta da orelha. Quando o leão atacava a ovelha, que digamos a ovelha um pouco esperta tentasse fugir, ele pegava a pontinha da orelha, o pastor ia lá e tirava aquela ponta da orelha da boca do leão ou da boca de um lobo. Isso é muito interessante. Isso me faz lembrar do que Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Orelha. As minhas ovelhas ouvem. Ouvir a voz de Deus significa obedecê-lo. João disse uma vez que os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos da nossa carne, do nosso ego, são muito mais penosos. O mandamento dos vícios são muito mais penosos. Eles geram vergonha, eles geram derrota, eles geram amargura, eles geram baixa autoestima. Mas os mandamentos do Senhor não, eles não são penosos, eles são para nos proteger. Então eu queria concluir dizendo o seguinte: Deus sabe o quanto você anseia por liberdade. Você que é adolescente que está me ouvindo, liberdade é uma palavra importante para você, né? Era para mim também quando eu tinha sua idade. Eu queria ser livre. Meus pais muitas vezes impunham limites e eu vivia tentando burlar, eu vivia tentando saber como eu posso escapar. Mas hoje eu sei que os limites que eles me impunham era para o meu bem, era para a minha proteção. Depois, quando eu fiz meus 18 anos, que eu tive a minha independência, eu pude olhar para trás e falar assim, meu Deus, imagina se eu não tivesse tido pais que impuseram limites sobre mim. Porque eles me amavam, porque eles tinham um compromisso comigo, porque eu era filho deles. Deus sabe o quanto você anseia por liberdade. Ele mesmo colocou esse anseio por liberdade no seu coração. Mas não se engane, viu? O nosso ego é um péssimo senhor. O seu ego é um péssimo senhor. É um péssimo dono. Ele não merece a nossa submissão. Mas na cruz, Jesus se deu voluntariamente por mim e por você. Ele se entregou, ele se rendeu. A Bíblia diz que ele não usou com usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvazia de si próprio para morrer na cruz e dar para nós um novo sentido para a nossa vida, perdoando os nossos pecados e nos chamando para nos submetermos ao seu senhorio, ao seu governo, aos seus mandamentos. Na cruz, Jesus se deu voluntariamente para nos livrar da tirania do ego e se tornar o nosso Senhor para sempre. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, diz a Bíblia, pois o amor de Cristo nos constrange, nos comove, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, para os seus próprios egos tiranos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero que você pense nisso. Você está sendo chamado não mais para viver para si, não mais para viver atrás da satisfação dos teus instintos, não mais para viver atrás de sonhos que você acha que precisa realizar.
Deus te chama para uma nova vida de liberdade verdadeira. Não é aquela liberdade que você faz o que quer, quando quer, como quer, mas é ser livre sob o governo e o senhorio de um Senhor amável, de um Senhor bondoso, de um Senhor protetor, de um Senhor justo. Deus te chama para essa nova vida. Arrepende-se dos seus pecados, arrependa-se de estar buscando liberdade onde ela não está. Venha para Cristo, venha hoje para Cristo. Seja você já uma pessoa antiga na igreja, você talvez nunca tenha pensado na fé cristã dessa forma. Hoje é o dia de você pensar nisso. Hoje é o momento de você dizer, pastor Sérgio, é isso que eu estou precisando. Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero me submeter a Ele. Eu quero viver para a glória dEle. Eu quero honrá-lo com a minha vida. Tá? Se você talvez já esteja aí com uma idade avançada, mais ou menos como a minha aqui, e pensa, mas eu podia ter feito isso há tanto tempo. Hoje é tarde demais. Nunca é tarde demais. Enquanto há vida, há esperança. Tenha você a idade de 10 anos, tenha você 12 anos, tenha você 25 anos, 50, 70, quantos anos você tiver, hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia que Deus preparou para tocar o seu coração. Hoje é o momento de você dizer sim, eu quero me colocar voluntariamente a serviço do meu Deus. Eu não quero mais viver longe dele. Quero estar debaixo do governo dele, servi-lo como Deus e Senhor por toda a minha vida. É isso que você quer? Então vamos orar juntos? Você pode repetir comigo essa oração. Repita assim comigo. Senhor Deus, nesta hora, eu entendi que o Senhor estende as mãos para mim, me traz perdão dos meus pecados e a liberdade que eu tanto anseio, sem saber direito o que ela significa. Eu abro meu coração, entra dentro dele, faz morada, escreve meu nome no livro da vida, porque eu me entrego hoje ao Senhor Jesus Cristo, morto e ressurreto, para sempre. Amém. Muito bem, se essa mensagem tocou seu coração e você deseja receber gratuitamente um estudo bíblico pelo celular, você vai acessar o e-mail que vai aparecer aqui, que está aparecendo aqui embaixo. Nesse e-mail você manda o seu, nós vamos pegar o seu e-mail, você manda o seu nome e nós vamos providenciar. Para os irmãos que já são da Igreja Geração da Vida em Cristo, é o curso Investigando o Evangelho ou Boas Notícias de João, que nós já conhecemos. Então, essa ideia desse estudo bíblico é para quem está conhecendo a gente agora, é para quem está vindo agora para essa rede social e está desejoso de conhecer melhor a Cristo. É um prazer para a gente chegar até você. Deus te abençoe, que a tua família seja abençoada, que a tua semana seja abençoada, que tudo que você tem seja abençoada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e até a próxima, se Deus assim nos permitir.
Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. E hoje eu estou aqui aproveitando essa oportunidade desse culto para passar para a igreja, passar para os ministérios e principalmente para os jovens da nossa igreja, que depois de vários anos à frente do Ministério de Jovens, à frente do trabalho dos jovens aqui do Vida em Cristo, enfim, nós estamos percebendo uma direção assim muito clara acerca daquilo que Deus tem para nós como jovens da nossa comunidade. Então, eu creio que alguns já têm visto um movimento diferente nas redes sociais dos jovens, e então, da agora para frente, nós estaremos assumindo a seguinte identidade: Acesso Jovem. Tá? Dentro desse tema Acesso Jovem, Deus tem nos dado uma identidade, quem somos, uma visão de trabalho, bem como uma missão de trabalho. Então, eu estou aqui para passar para você líder de ministério, para você membro da igreja, para você jovem, adolescente, envolva-se com o Acesso Jovem, tá? Procura lá nas redes sociais. Se você não segue, venha seguir tanto no Instagram quanto no Facebook, Acesso Jovem Oficial, tá ok? Da agora para frente, sempre quando você ouvir essa palavra Acesso Jovem, significa os jovens do Ministério Evangélico Vida em Cristo. Logicamente, nós criamos essa palavra, criamos esse nome, né? Lançamos essa ideia para que a gente seja assim, alcance os nossos objetivos, a missão que Deus nos deu. Nós temos a seguinte missão que nós entendemos, que é seguir a Cristo, amar as pessoas e manifestar o reino de Deus. Queremos fazer isso de forma simples, queremos fazer isso de forma sem nenhum tipo de religiosidade no sentido negativo, que nos atrapalhe a alcançar as pessoas, alcançar almas para o Senhor Jesus Cristo. Queremos viver o propósito pelo qual Ele nos chamou, Ele nos capacitou, Ele nos enviou. Então, você jovem, envolva-se com o Acesso Jovem. Você adolescente, fica ligado aí, porque daqui a pouco você já vai estar aí conosco, tá bom? E você, igreja, da agora para frente, nós assumimos essa identidade, Acesso Jovem, tá bom? Eu tô aqui em nome dos jovens da nossa comunidade, da equipe que já tem trabalhado, e eu aguardo você para se envolver com esse trabalho que Deus tem colocado nos nossos corações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus aí, valeu! Aleluia! Que bom tem sido esse tempo de nós estarmos juntos através do Facebook, do YouTube, né? E eu gostaria de convidar você a curtir, compartilhar, passar para o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que isso tem abençoado a sua vida, e se abençoa a sua vida, pode abençoar a vida de outras pessoas. Nesse tempo de pandemia, que tem sido um tempo tão difícil, um tempo assim bem complicado para nós, mas eu sei que é um tempo também de nós buscarmos a Deus. A palavra do Senhor, Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto está perto. É tempo de buscarmos ao Senhor. E se você foi tocado nesse culto, através do louvor, através da mensagem, através das orações, eu quero convidar você a entrar em contato conosco, para que a gente possa auxiliar você, para que a gente possa ensinar a você um pouco mais sobre o Senhor Jesus, tá? Eu gostaria de dar alguns avisos e depois nós vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo a Deus pela sua vida. Eu gostaria de avisar que nessa quarta-feira, como nós temos feito, todas as quartas-feiras nós temos a live do pastor Sérgio. Na sexta-feira nós temos Desperta Débora, que é uma reunião muito importante da igreja, é uma reunião de oração, onde as mães se levantam para orar pelos seus filhos, tá? Então, você aí que tem passado dificuldades nessa pandemia para com o seu filho, participe dessa live em nome de Jesus. Vai ter uma palavra abençoadora para a sua vida,
tá? E o restante da nossa programação vai estar na página da igreja, tá? A gente vai estar compartilhando com você logo depois do culto, ao término aqui já, nós vamos estar compartilhando na página da igreja, para que você possa estar sintonizado, né, com tudo que está acontecendo. Nós temos programação para os jovens, adolescentes, adultos, tem muita coisa boa para você e para a sua vida, tá? Eu queria agradecer, um momento de agradecimento. Em primeiro lugar a Deus, né, que tem nos abençoado, que tem cuidado de nós, e também quero agradecer aos irmãos, né, que têm se disposto, né, a dar o seu dízimo, a dar a sua oferta, né? Eu creio que isso tem sido uma bênção muito grande. Nós temos visto o milagre do Senhor na vida financeira da igreja, né? E eu quero agradecer a Deus e pedir ao Senhor que Ele continue te abençoando em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora, pedindo que Deus abençoe a sua vida, e orar encerrando esse tempo, mas que nós encerramos aqui, mas que tudo aquilo que foi falado fique no seu coração, como diz o salmista: guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos em nome de Jesus agradecer ao Senhor por todos os benefícios, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado de bênção sobre nós. Obrigado, Senhor, obrigado aos irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, ó Deus, mesmo diante de toda essa pandemia. Senhor, eu também quero pedir, ó Deus, por cada família representada, ó Deus, que está assistindo, que o Senhor derrame da tua bênção, que o Senhor derrame da tua graça, que o Senhor dê sabedoria, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, sê conosco, Senhor. Oramos também, Senhor, em nome do Senhor, pelos nossos governantes, que o Senhor dê a eles sabedoria, que o Senhor dê a eles da tua graça, que o Senhor dê a eles do teu poder, Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, aquelas pessoas que estão nos hospitais, ó Deus, preocupadas, ó Deus, infectadas, Senhor, eu peço a Ti em nome de Jesus, que o Senhor venha com a cura, que o Senhor venha com a restauração, que o Senhor venha com a Tua presença nos leitos, Senhor. Eu também oro, ó Deus, pelos enfermeiros, pelos médicos, pedindo a bênção, a graça, ó Deus, o poder do Senhor sobre esse tempo e todos aqueles que estão envolvidos, ó Pai, na área da saúde. Deus, em nome de Jesus, nós encerramos esse tempo aqui e pedimos, ó Deus, que o amor do Senhor, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até a próxima. A ABDEC é uma associação não governamental que atende crianças em situação de vulnerabilidade e risco social. Nós atendemos essas crianças todos os dias no contraturno escolar. Elas desenvolvem projetos como culinária, artesanato, educação física, esporte, com valores e oportunidades de inclusão na sociedade, na sua vida profissional futura. 2019 foi um ano de mudanças para a ABVEC. Em abril, nós mudamos para uma nova casa, conquistamos um espaço bem maior, totalmente amplo, confortável, atendendo às necessidades das crianças. Elas precisam de espaço, elas precisam de correr, elas precisam de lugar para elas se movimentarem e se desenvolverem como crianças comportamental, físico e cognitivo. Aqui nós temos a oportunidade de desenvolver o nosso projeto de horta, o nosso projeto de jardinagem e paisagismo. Nós temos a quadra de esportes, um amplo refeitório, salas que atendem todas as nossas necessidades em relação aos projetos desenvolvidos.
pandemia, isolamento social, a ABVEC não parou seus atendimentos. Este é o momento em que mais nós precisamos da sua contribuição. Você pode ajudar financeiramente, através de depósitos bancários ou ligando para nós, entrando em contato, que nós damos um jeito de chegar até você. Ou você também pode doar alimentos não perecíveis para a gente repassar para as famílias. Você também pode doar roupas e utensílios domésticos para que a gente possa vender no nosso bazar e levantar recursos para a nossa instituição. Entre em contato com a gente, abrace essa causa, ajude a ABVEC.